Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que vai dizendo e relatando sobre a multiplicação ali dos pães. O povo estava perecendo, o povo já se encontrava até no deserto, e Deus ele fez grandes maravilhas na vida daquele povo. Trazendo assim, não ficando só nas minhas palavras, dizendo assim a palavra de Deus a partir do verso 1 do capítulo 8 do livro de Marcos. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante dele, e puseram-no diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhe puseram diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000 e despediram. Então você vê que aqui já no final desse texto aqui, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 9, já vem relatando e dizendo que era muita gente que seguia o Mestre, muita gente que estava com Jesus. Diz aqui já no versículo de número 9, que eram quase 4.000. E eu quero dizer para você algo interessante desta palavra aqui. Se você prestou atenção, vem comigo novamente que você vai entender. Diz assim no versículo de número 2: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aqui eu quero trazer para você um ponto-chave desta palavra. Jesus, o próprio Jesus, ele diz: Tenho compaixão da multidão, que já 3 dias estás comigo. E aqui eu quero trazer para você, e abrir um parênteses dentro disso aqui, que você que serve a Cristo, você que entregou a sua vida para Jesus e que você faz a obra de todo o seu coração, Deus, ele não vai te desamparar. Segura aí essa palavra. Deus, ele não vai te desamparar, meu irmão, minha irmã, porque aqui nós lemos e vemos o milagre de Cristo na vida dessas pessoas. E a Bíblia vai falar, dentro dessa história aqui, ela vai nos contar que eles estavam no deserto. E um deserto, assim, creio eu, é um lugar de dificuldade. E muitas das vezes nós passamos pelo deserto. Sim, nós passamos pelo deserto aqui neste século que nós vivemos. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas e podemos encarar muitas das vezes como deserto. Mas eu quero trazer para você, dentro dessa palavra, que ela venha a ser uma palavra profética para você que me ouve na manhã desse dia, 25 de outubro de 2023. Que o Senhor, ele não vai te deixar desamparado. Imediatamente, como diz o texto aqui, ele perguntou Jesus para os discípulos que acompanhavam, os discípulos que estavam com ele, o que teria ali para alimentar aquela grande multidão. E aqui eu quero trazer para você também, que da mesma forma como aquelas pessoas estavam perecendo já com fome, porque seguiam Jesus, estavam com Jesus, os próprios discípulos, eles tiveram uma certa dúvida no seu coração. Senhor, como que poderemos alimentar aqui no deserto? Assim dizendo eu nas minhas palavras. E quero dizer para você que Jesus, ele não faz nada e deixa nada de mão vazia, ou seja, tudo que Jesus faz na nossa vida é bom. Então, se Deus, ele te chamou para trabalhar no Evangelho, te chamou para fazer algo para a obra do Senhor, para caminhar lado a lado com Ele, com Cristo, saiba que Deus, ele não vai te deixar desamparado. Deus, ele vai providenciar aquilo que está faltando. Deus é aquele que cria recursos,
Deus é aquele que abre porta onde não tem porta, Deus é aquele que cria situações, Deus é aquele que levanta aquele que está caído, aquele que cria motivações para que pessoas possam te abençoar. Segura aí essa palavra profética para a sua vida, creia na manhã desse dia e saiba que Jesus não vai te desamparar. Esta é a palavra que eu tenho para deixar para o seu coração na manhã desse dia de hoje. Deus, ele não vai te desamparar. Ainda que tudo venha estar aparecendo, está dando tudo ao contrário. Nós vemos olhar assim humanamente falando aos nossos olhos carnais e tudo está difícil. Deus, ele vai te sustentar ainda que você venha estar no deserto, porque Deus, ele é Deus de milagre. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.